Irmãos, hoje a gente vai falar de censuras e recomendações, porque são muitas aqui no capítulo 6, mas vamos lembrar o que a gente falou no estudo anterior, né? Rapidamente. Paulo nos lembrou que um dia nós vamos deixar essa nossa casa de barro, ou seja, eu vou partir, você também vai partir. Na verdade, tudo que nós temos aqui, meus irmãos, é um castelo de areia, que um dia tudo vai passar. Por mais que possamos construir ou fazer para nós mesmos, não vai significar muita coisa. A única coisa que realmente terá recompensa é aquilo que nós fazemos para Deus, ou em prol para que uma alma ela possa chegar até os pés de Cristo. Fora isso, irmãos, você vê, não demora muito. Às vezes, algumas famílias têm verdadeiras fortunas, né? Grandezas, coisas majestosas mesmo, até mais do que um rei ou uma rainha da Inglaterra tem, mas em pouco tempo aquilo se acaba, em pouco tempo a pessoa morre e você vê que vai se acabando em nada, enquanto que aquilo que uma pessoa constrói para Deus, o trabalho dele que ele realiza para Deus, a palavra de Deus diz que isso tem glória eterna, tem uma recompensa eterna. Por isso Paulo diz, olha, nós vamos deixar essa casa de barro e vamos ter um edifício, sabe, aquele corpo glorificado, maravilhoso. É isso que ele fala para a gente, né? Que um dia nós vamos estar numa casa perfeita, um edifício não feito por mãos de homens, sem doença, sem defeitos, sem pecado, sem mágoa, né? Só de não ter uma doença, nunca mais vai ser maravilhoso, porque às vezes nós ficamos doentes, pessoas que nós amamos ficam doentes e a gente se entristece, mas lá não vai ter nada disso aí. E uma outra coisa que ele fala no fim é que todos vamos comparecer ante o tribunal de Cristo. Então ele começa com as orientações, mas ele termina, né? É a mesma coisa que acontece aqui no capítulo 6. Vamos voltar para o capítulo 6, onde nós estamos, né? E a primeira recomendação de Paulo aqui é no versículo 1. Nós, cooperando também com ele, vos exortamos a não receber a graça de Deus em vão. Não receber, ou receber a graça de Deus em vão. Quando você recebe a palavra de Deus, você está recebendo uma graça de Deus. Quando você recebe um presente de Deus, você está recebendo graça. Vamos dizer que você tem um dom, qualquer que seja, é uma graça de Deus para você. Né? Assim como o dia que o Evangelho foi pregado para você, é uma graça de Deus que está ali a seu dispor. Quantas pessoas têm recebido a mensagem da graça, como ela é chamada, né? A salvação de Deus. É uma graça infinita. Mas como é que essas pessoas recebem, ou como nós mesmos, mesmo crente, continuamos a receber a graça de Deus? Veja a orientação de Paulo, porque ele fala assim, para que não recebais a graça de Deus em vão. Então aqui se refere realmente a um crente, porque ele está falando aos coríntios, às pessoas que são salvas, diferente daqueles que ouvem o Evangelho, né? Vamos pensar assim, ó, às vezes tem muitas pessoas, recebem a mensagem da salvação, mas não crê naquilo que foi pregado. Então ele recebeu, ele recebeu a mensagem, sabe? Ele recebeu a palavra, mas ele não entregou a sua vida a Jesus. A gente sempre fala, né, que mesmo quando a gente se converte, a gente recebe a Cristo, né? Não tem essa palavra aceita, mas recebe no Novo Testamento, mas também existe uma diferença entre receber e receber. Quando Deus dá a palavra para todo mundo, quer dizer que todo mundo está recebendo a palavra de Deus. Se chove, é porque as pessoas receberam a chuva, correto? Tem pessoas que podem não aceitar a chuva, mas eles vão receber a chuva. Agora, muitas pessoas recebem a palavra da salvação, ou seja, eles escutaram, alguém pregou para eles. O Estevão estava lá pregando no último dia da sua vida, ele falou assim, olha, vós sempre rejeitais o Espírito de Deus. Então estava dizendo não para aquela graça que estava sendo pregada para eles naquele momento, não recebendo a palavra de Deus, essa graça de Deus. A gente compara com um grande deserto, né?
quando a palavra de Deus é pregada para aqueles corações duros, e você pode cavar num deserto, você pode plantar num deserto, mas sabe o que vai acontecer? Não vai acontecer nada. 100 anos atrás era um deserto, 200 anos atrás era um deserto, 300 anos atrás era um deserto do mesmo jeito, né? Então, não vai adiantar nada, é uma coisa perdida, né? Tá, é em vão plantar ali. Então, aqui, meus irmãos, graça é o que Deus sempre manifesta ao homem. E tem uma coisa que Deus faz, é manifestar graça. A crentes e a descrentes, né? Quando você era descrente, foi manifestado a graça da palavra da salvação para você, mas não somente isso, né? Você pode imaginar que Deus, Ele poderia tratar os homens sem graça. Assim, olha, é um bando de rebeldes, não vão me aceitar, não vão me receber, então quer saber? Eu nem vou me preocupar, né? Eu vou deixar que eles caminhem certinho para o inferno, e ali eles ficam, possam queimar eternamente, deixe que eles fiquem ali, né? Deixe eles ficar tateando no escuro, não quiseram as trevas, não amaram as trevas, não é? O livro de João fala isso, né? Que a luz veio aonde? Veio ao mundo, e os homens fizeram o quê? Amaram mais as trevas do que a luz, deixe eles com a luz apagada, né? Mas graça é uma luz acesa. A graça foi lá em Nínive, uma luz que Deus acendeu naquela cidade. E todos os habitantes daquela cidade receberam a graça de Deus. A graça de Deus brilhou na cidade de Atenas. Deus podia deixar eles na escuridão daquela sabedoria nefanda deles, que impedia eles de receber a Cristo. Mas algumas pessoas receberam a palavra da salvação. Deus não deixa, meus irmãos, o homem no escuro. Ele planta aquela semente da graça, então manda profetas, manda pastores, para que a palavra de Deus seja recebida e crida. Então, quantos têm recebido a graça de Deus em vão, né? Por que em vão? Às vezes eles não querem abandonar aquele mundo de idolatria, às vezes não querem abandonar o mundo de pecado, né? Às vezes não quer, meus irmãos, abandonar aquele sistema esquisito de salvação. A gente pensa nisso também, que é tão simples, é só crer e será salvo, né? Mas em arrependimento. Agora, às vezes a pessoa faz uma coisa mirabolante, né? Não podemos abandonar essa forma mirabolante que nós criamos para que uma pessoa possa ser salva. Não vai abandonar aquilo nunca, né? E rejeitando quando nos alerta sobre o pecado. Isso serve para o crente. Porque quando Deus nos alerta contra o pecado, é uma graça que Ele concede a nós, e nós podemos fazer o que com essa graça? Rejeitar a graça também. Agora, Ele faz a censura ao ministério, né? Ou a censura do ministério. Veja lá no versículo 3, quando Ele fala assim: não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Olha, nossa vida e conduta deve ser inofensiva. Eu fiz questão de colocar no original esse versículo, né? Porque diz assim: não damos motivos de escândalo. A palavra escândalo na Bíblia é quando você cria um obstáculo. É por isso que tem essa palavra na Bíblia. O que é escândalo? É quando você coloca um impedimento para que aquela outra pessoa ela possa passar, para que ela possa crer. Então, por isso, né, tem a palavra escândalo que é usada assim, um obstáculo. Em atitude alguma, a fim de que o nosso ministério não seja censurado, ou seja, no original, achado em falta ou manchado, né? Então, ele coloca assim, a palavra de Deus é colocada desse jeito. Agora, meus irmãos, nenhum ofício, ele é tão inflexível quanto o ministério, porque todos os olhos estão sobre o ministério, bons, maus, lá de fora, aqui de dentro, né? E na maioria das vezes, a forma como eles julgam o ministério é muito diferente que eles julgam a vida própria deles ou da família deles, pela inflexibilidade. Vai ser sempre assim, ninguém pode fugir disso. Agora é o seguinte, né? Uma pessoa que quer trabalhar na igreja, ele tem que saber disso. Ele tem que saber que ele vai ser cobrado do primeiro dia até o último dia. Então, do primeiro dia até o último dia,
Então, correto, certo, a vontade de Deus está aí no versículo 3. Não dando nós escândalos para que o ministério ele não seja censurado, porque facilmente ele pode ser censurado. Agora, por muitos motivos. Quando tem a palavra da recomendação, no versículo 4, até o versículo 7, por exemplo, recomendáveis em tudo. Agora, o tudo aqui é tão complexo que somente Jesus mesmo para poder passar por esse crivo de complexidade e dizer assim, realmente o meu ministério, ele não pode ser censurado. O problema é que as pessoas, eles fazem o quê? Eles classificam as pessoas, né? Esse aqui eu quero massacrar, esse aqui nem tanto, né? Nem tanto. Às vezes eu vejo, né, às vezes muitos pastores, pelo menos na minha própria experiência de vida, né, das coisas que eu já passei, eu vi pessoas falando sobre a minha própria pessoa mesmo, mas aí eu ficava pensando assim, né, se aquela pessoa tinha consciência da vida que ela tinha, né, para poder falar tanta coisa assim, né, mas é o que eu estou dizendo, às vezes as pessoas, elas acham que a censura é só aquilo que ela imagina, e acabou, sabe? Então, a censura é só para o ministério do pastor. Eu, por exemplo, eu posso ensinar na igreja, eu posso dar aula, eu posso fazer uma visita, eu posso fazendo às vezes coisa pior, não tem problema nenhum, é só para o ministério. E não é verdade isso, né? A verdade é que todos nós somos responsáveis pela nossa vida espiritual. Agora, irmãos, por escândalo diante dos homens, achado em falta, e uma mancha só é suficiente para que Satanás ele nos acuse. Eu peço que vocês abram a Bíblia no livro de Zacarias, no capítulo 3, porque Satanás ele faz isso, né? Ele sempre procura uma mancha, alguma coisinha para falar. Tentou fazer isso com Moisés, né? Deus deu um chacoalhão nele lá. Tentou fazer isso com Abraão e Deus deu um chacoalhão nele lá também. Então, é prático, é modus operandi de Satanás subir lá no céu e ficar falando das nossas manchas. Capítulo 3, versículo 3. Veja só, capítulo 3, versículo 1, perdão, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. E ele mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita. É engraçado porque ele está à direita né, para opor, veja só, isso é para se opor, como ele fez com Cristo, né? Cristo nem começou o ministério dele e já veio tentar Jesus, né, para ver se Jesus desistia. Está aqui o sumo sacerdote, coitado, sofreu muito também no ministério dele, mas o Satanás está aqui para opor. Versículo 2, mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreenda, Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Josué, vestido de vestes sujas, estava diante de um anjo. Mas ele podia estar lá? Não, de vestes sujas não podia estar lá, né? Então, mas ele estava. Então, Satanás ficou o tempo todo. Olha lá a sujeira do sacerdote. Olha lá as vestes sujas do sacerdote. Olha lá, né, se isso lá é um sacerdote. E aí, então, no versículo 2, a gente aprendeu aqui. O Senhor te repreenda. Quando ele foi roubar lá, né, o corpo de Moisés, é o arcanjo Miguel que fala isso, olha, o Senhor te repreenda, né? Vai para lá. Versículo 4, então respondeu aos que estavam diante dele, dizendo, tirai estas vestes sujas. E a Josué disse, eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e eu te vestirei de vestes finas. E disse eu, ponha-lhe uma mitra limpa na sua cabeça, e puseram uma mitra limpa na sua cabeça, e vestiram-no de roupas, e o anjo do Senhor estava em pé. E o anjo do Senhor protestou a Josué, dizendo, assim diz o Senhor dos exércitos, se andares nos meus caminhos, e se observares a minha aliança, também tu julgarás a minha casa, e guardarás os meus átrios, e te darei livre acesso entre os que estão aqui. Até aí, meus irmãos, mas veja que só tem um que pode tirar todas as nossas manchas, por mais que Satanás aponte. Quem que é? É Deus, né? Então Deus, ele vai lá e ainda colocou uma mitra limpa e uma veste limpa nele lá e disse, olha, você vai lá, continue o seu ministério, me obedeça
e eu vou colocar você diante dos seus irmãos. É assim que funciona. Continuando aqui, meus irmãos, mas o conselho sábio do apóstolo Paulo em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 3, vamos ler de novo esse versículo, tá? Para que ele não fique nem um pouco fora do nosso estudo. Não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Ok. Aí o apóstolo Paulo coloca os ministros como recomendáveis. Olha, vocês têm que ser recomendáveis. O que é isso aí, né? Nós devemos ser o exemplo. Recomendáveis é ser o exemplo. Aí ele vai fazer uma lista, e a lista, como eu disse, ela é grande. Olha o versículo 4, né? Antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo. Primeiro, na muita paciência. O que eu digo com toda sinceridade, meus irmãos, que não é fácil. Se alguém acha que é fácil, tente tomar conta de gente. Sabe? Não é de gente. Às vezes eu sei, né? Os professores vão lá para a classe e tem suas crianças, tem seus adolescentes, tem coisas assim, né? Mas se elas, por exemplo, eu vou tirar uma licença, eu vou fazer alguma coisa, graças a Deus, o ano que vem eu vou mudar de classe. Bom, você não precisa ver as mesmas pessoas sempre. É diferente do ministério. Tem pessoas que tem dia que eles estão bons, tem dia que eles estão ruins. Tem pessoas que eles já saem de casa falando assim, eu vou atormentar alguém, e vem parar aqui na igreja, tá entendendo? Às vezes nem membro nem crente é. Mas muitas pessoas, assim, em vez deles facilitar o ministério da palavra, eles dificultam. Eu me lembro que eu estava aqui na porta da igreja uma vez, uma pessoa, né, diga, o senhor estava bravo hoje na mensagem. Eu falei, eu não estou bravo, o pastor pode ficar bravo, né, mas dizer que eu estou bravo, eu não estava bravo. O camarada tinha aprontado poucas e boas e ainda tem coragem de ir na porta da igreja, sabe, falar essas coisas. Você tem que ter paciência. Outra vez, 4 mães aqui, 4 mães na porta da igreja, falando, criticando, que não sei o quê, Eu nem tinha feito nada, né, naquele tempo. Alguém fez alguma coisa e eles não tinham com quem xingar e brigar, foram brigar comigo aqui na porta da igreja, né? Que eu sou muito mãe, Olha, desses quatro, eu sei que um está na igreja, um só, né? Os outros não estão mais na igreja. Mas, especialmente esse que a mãe, eu sou muito mãe. Mas isso é uma coisa de se falar na porta da igreja com um pastor que nem sabia o que estava acontecendo. Então, eu abaixei a cabeça, eu fiquei quieto aqui, né? Falei assim, eu vou ficar em paz. Então, veja só, ter paciência, não é sempre que a gente tem paciência, não é sempre que a gente é recomendável em paciência. Eu lembro que teve um final de ano aí, quando o Felipe passou no vestibular, eles queriam cortar o cabelo dele, não sei se algum lembra dessas histórias aí. Aí foram lá, eu tive que ir lá e chamar a atenção, vieram me xingar aqui na porta da igreja. O seu filho é um rebelde, seu filho não quer... Eu falei, mas por quê? Porque ele não quer cortar o cabelo? Porque um homem de 50 anos está querendo cortar o cabelo do menino de 15, 16? Falei, entra para dentro, fica quieto, vai lá, senta no último banco, pede perdão para Deus, né? Então, irmãos, às vezes, fala assim, na muita paciência, o pastor às vezes não vai ter paciência. Ele é um ser humano também. Às vezes ele perde a paciência. Continuando aqui, né, no versículo 4, recomendáveis na paciência, nas aflições. Aflição é sofrimento, né? Então, para mim ser recomendável no sofrimento, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que sofrer. Entendendo? Agora, está muito fácil, né, para os ministros hoje, eles entram como para pregar, parece que eles estão subindo no trono, estão sentando lá, meus irmãos, ali no lugar mais lindo, mais maravilhoso. Pessoas que não conhecem o que é fazer uma visita para uma pessoa necessitada, uma pessoa. Agora imagine você, estava conversando com os meninos na classe a respeito do dever que nós temos de amar algumas pessoas na igreja, hoje de manhã. Você vai visitar, por exemplo, a família de uma criança que já faz 3 meses que não está na igreja. Faz 3 meses que essa pessoa não está na igreja. Não sei o quê, malha, vamos falar, esses crianças não valem nada mesmo, você vai se desviar mesmo, tá. Mas já foi visitar para saber como é que é? Já foi lá na casa deles para saber como é que é? Aí você começa a conversar com a avó, cadê o fulano? Foi trabalhar hoje cedo, e o outro já saiu, não estão indo na igreja, mas falaram que estão indo na igreja, não está, avó, não está indo na igreja. A mãe está morando na rua.
Sabe essa chuva aqui? A roupa que ela tem está na rua. O colchão que ela vai dormir está na rua. Ela falou isso aqui dentro da igreja. As crianças pequenas, perdeu para fulano. Os maiores, para a avó. E a avó? Cadê o pai dessas crianças? Não, ele não sabe quem que é o pai, não. Ele nunca souberam quem que é o pai. Tem o que comer? Então, irmãos, a aflição, essas crianças passam por aflição. O dia que um pastor ficar na chuva, o dia que o pastor ficar sem comer, o dia que o pastor, aí sim ele vai poder falar assim, puxa vida, eu passei por aflição. Eu acredito que se um menino desse se converte e ele se torna um pastor um dia, que pastor vai ser esses meninos de tanta aflição que eles passam na vida? Então, irmãos, eu não posso ser recomendável em aflição. Mentira. Se eu falar que eu sou recomendável em aflição, eu falei para os meninos hoje lá, eu chegava da escola, eu tinha uma casa para voltar, eu tinha uma mãe para chamar de mãe, eu tinha um pai para chamar de pai, eu tinha um quarto, dividia com meu irmão, mas era nosso, entendeu? Metade do guarda-roupa era dele e metade do guarda-roupa era meu, eu tinha, entende? Então, se você pensar nisso, meus irmãos, você começa a pensar, olha, eu tenho que orar mais, eu tenho que clamar mais a Deus. Recomendáveis em tudo, na paciência, na aflição, nas necessidades, nas angústias. Pode ser que uma hora ou outra a gente passe por uma necessidade, mas angústia é um aperto muito grande no seu coração. É aquela alma angustiada de Jesus que chora porque vê alguém sofrer angústia. Será que nós somos recomendáveis nisso? Nos açoites, eu nunca apanhei por pregar a palavra de Deus. Nas prisões, eu nunca fui preso. Nos tumultos, nunca ninguém levantou uma bandeira para falar assim, ei, abaixo, pastor Gilberto, fecha a igreja Batista da Fé. Nunca. O que mais? Continuando aqui. Trabalhos. Bom, nós temos trabalho. Nas vigílias, tem sido pouca. Nos jejuns, quase nenhum. Na pureza, em falta muitas vezes. No conhecimento, tentando estudar a Bíblia. Na longanimidade, que é uma paciência excessiva. Na benignidade, o desejo que as pessoas vá bem. No Espírito Santo, no amor não fingido. Na palavra da verdade, no poder de Deus. Pelas armas da justiça, da direita e da esquerda. Aí, irmãos, isso é ser recomendável em tudo. Então, a lista é muito grande. E tem coisas aqui que provavelmente, eu nunca vou passar. Talvez aqueles pastores lá da Nigéria estão passando por isso. Por muitas coisas que estão escritas aqui. Eles sim. Eles vão lá, eles não sabem se vão voltar vivos para casa. Eles dormem pensando que alguém vai matar ele, a esposa, roubar as crianças pequenas e matar os filhos maiores. Tem sido assim todos os dias. E eles têm sido cristãos todos os dias. São ministros da verdade todos os dias. Então, o que nós devemos evitar? Escândalo, dar escândalo, para o ministério não ser censurado. E eu tenho que me recomendar no quê? Bom, a lista aqui, como nós vimos, é enorme. Mas nas poucas coisas que podemos fazer, nós temos que nos esforçar para ser aprovado. Nas poucas coisas. Há uma lista grande de circunstâncias, por honra, por desonra, por infâmia, por boa fama, como enganadores, sendo verdadeiros, como desconhecidos, sendo conhecidos, como morrendo, mas vivo, castigado, mas não morri ainda, contristado, mas alegre, como pobre, enriquecendo a muitos, não tenho nada, mas possuindo tudo. Então veja que as circunstâncias aqui são enormes, e quando você vira aí, pode passar, quando você vira, existem visões opostas da vida do ministro, Como assim, visões opostas? Desse versículo 7 aqui, irmãos, versículo 8, para baixo, versículo 8, versículo 9, versículo 10, esses 3 versículos mostram uma contradição. Como assim,
o olhar oposto da vida. Como ele é visto pelos descrentes e até por alguns crentes, e como realmente ele é na vida dele. Por exemplo, começando aqui, vamos para a Bíblia que é mais fácil. Por honra ou desonra, né? Infâmia sendo de boa fama, infâmia por boa fama, como enganadores sendo verdadeiros. Então pensa assim, em vez de colocar primeiro desconhecidos, coloca assim, como enganadores. Muitas pessoas nos veem como enganadores. Sabe o que as pessoas falam do pastor? Está tirando dinheiro das pessoas, está enganando as pessoas, não faz nada o dia em todo, e não sei o quê, coisa e tal. Né? Eu sempre falo, eu trocaria o meu dia por um dia de qualquer irmão, sem problema nenhum. Até a semana toda eu trocaria com o maior prazer. Né? Porque é o que se fala, é o que se escuta. Então, quando você lê aqui, como enganadores, usando a Bíblia para enganar as pessoas, olha o que está escrito lá, né? Como enganadores, mas sendo verdadeiros, ser fiel a Deus. Mas não, eu tenho que pregar a palavra a tempo e a fora do tempo, eu tenho que levar a mensagem de salvação para as pessoas. Isso é o meu dever, eu fui chamado para isso, eu vou viver para que as pessoas escutem o Evangelho e sejam salvas. É por isso, irmãos, eu, por exemplo, eu poderia ser bivocacional, que nem eles falam aí as pessoas. O que é bivocacional? Eu trabalho na igreja, mas eu trabalho lá fora também. Já fiz isso, eu tive que fazer. Eu assumi a igreja de Galha, irmão, assim, está de testemunha aqui, não tinha dinheiro. Como é que vai pagar a conta de água, conta de luz, abastecer a perua que tinha? Então eu trabalhava para fazer isso. Mas aí, Deus abençoou. A igreja cresceu, né? A igreja apareceu algumas pessoas, eu disse, já paga as contas? Já paga as contas. Comer não me leva a conta, né? Não esquento muito a cabeça com isso, não. Né? E aí, então, eu decidi, olha, já que está assim, agora eu vou viver para o ministério. Pronto. Por quê? Porque a chance de ganhar mais almas servindo só a Deus é maior no ministério. Bem maior do que se ele tiver em 2, 3 serviços, vai ser muito melhor ele viver só do ministério. E se contentar com aquilo que tem. Né? Versículo, vamos aqui para o nosso quadrinho. Desconhecidos, mas bem conhecidos. Para o mundo, como é que Paulo era? Lá em Atenas ele foi chamado de tagarela. O Herodes disse que ele era um doido, maluco. Mas Jesus chamou ele pelo nome. Ele era desconhecido para o mundo, mas para Deus, ele era muito conhecido. Até o nome dele foi mudado depois. Então, meus irmãos, ele podia ser desconhecido lá fora. Então, pouco se nos dá se a gente é desconhecido lá fora. Quem tem que ser conhecido lá fora não é o pastor, é Jesus. A gente tem que colocar isso na cabeça. O fulano vai ficar famoso. Para que isso? E quem tem que ser famoso, o nome de fama lá fora, é o de Jesus. Se o nome da igreja, do pastor, destaca mais do que o de Jesus, alguma coisa está errado. Então, está aqui. Ele era conhecido para Deus, bastava isso. Morrendo, mas vivendo. Como ele disse, se a nossa esperança fosse só nesse mundo, seríamos os mais miseráveis da face da terra. Mas não era o caso, meus irmãos. E as pessoas olhavam para ele e falavam assim, não, isso é uma vida perdida, isso aí é uma vida à toa, isso aí é, sabe, uma sandice, morrendo. Mas ele está dizendo, mas estamos bem vivos. Vidas que valem a pena são vidas usadas para servir a Deus e ganhar almas para o nosso Senhor Jesus Cristo, seja um ministro ou não. Essa é uma vida que vale a pena. Esse vive de verdade. Como é que o apóstolo Paulo chama aquelas pessoas que não receberam Jesus ainda? Estando nós mortos nos nossos delitos e pecado. Como é que ele chama? Morto, defunto. Uma pessoa sem Jesus Cristo é um morto para Deus, está morto espiritualmente. Então, eles podem até falar, eles que são mortos. Não, não somos não, estamos bem vivos, né? Uma outra coisa aqui, muito triste. Olha que vida triste que ele tem. Não, engano. Eles achar que um crente tem uma vida triste porque não vai no baile, um crente tem a vida triste porque não está aprontando todas as coisas aí. Não, ele é muito feliz.
Não existe um ambiente que a gente pode ser mais feliz do que dentro da casa de Deus, com o povo de Deus, com a família espiritual. Isso é um ambiente de alegria, a alegria de estar podendo servir a Deus todos os dias. E ainda mais, muito pobre para o mundo, mas rico para Deus. Muito pobre para o mundo. Aí o mendigo pede aí um dinheiro para quem? Para o Pedro e João. E o Pedro e João disseram o quê? Não temos prata e nem ouro. Realmente eram pobres. E pode ser que nós vamos ter um José de Arimateia, pode ser que nós vamos ter, meus irmãos, um Cornélio, pode ser que alguns abastados entreguem sua vida a Jesus. Bendito seja Deus. O ministério precisa da ajuda dessas pessoas sempre. Nunca esqueça disso. Deus coloca certas pessoas na igreja realmente para abençoar muitas outras que vão pregar a palavra de Deus, vão continuar a obra do Evangelho, como nós temos a configuração de igreja hoje, né? Nós vamos lá, a gente tem o templo e coisa e tal, então isso precisa é uma despesa, então Deus sempre coloca pessoas que podem ajudar e isso vai acontecer. Mas, em geral, os pobres, os crentes, mas olha o que está dizendo a palavra de Deus, mas eles são ricos. Primeiro, eles são ricos para com Deus. Muito pobre, não. Rico para com Deus. Aí o apóstolo Paulo entra em outro assunto. Dá uma olhada aí no versículo 11, que ele fala assim: ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vocês. Quer dizer, eu estou pregando para vocês, eu estou ensinando vocês, eu estou orando por vocês. O nosso coração está dilatado, a expansão do coração, dilatamento do coração. O nosso coração está dilatado. O que é um coração dilatado? É um coração que aumenta, expandido. É um coração que cresce. Ele cresce em amor, ele cresce em graça, ele cresce em misericórdia, ele cresce em compaixão. Então, quando Paulo fala assim, olha, nós temos um coração muito grande que cabe vocês dentro dele. Nós oramos por vocês, nós queremos o bem de vocês, nós estamos aqui para ajudá-los. Coração, sabe? É que nem coração de mãe, né? Sempre cabe mais um. Então, o coração evangélico devia ser sempre um coração de mãe mesmo, um coração dilatado. Ou seja, do que depender de nós, nós sempre vamos amar vocês. Eu acredito que é assim no ministério, de uma forma geral. No que depende do pastor, ele sempre vai amar a igreja, né? Deve ser assim. Aí, irmãos, que coração seria mais dilatado do que o coração de Jesus? Hein? O que seria um coração dilatado como o de Jesus? Ele encontrou aquele jovem que pediu o caminho da salvação para ele. Ele diz, olha, vai, vende tudo que tens. Aí complicou para o lado do jovem, ele foi embora. Mas antes dele ir embora, e antes de Jesus falar qualquer palavra para ele, Deus disse que o amor, o coração de Jesus estava enorme para pegar aquele menino. Se você olhar, né, está tendo um velório, Jesus está entrando na cidade de Naim, todos felizes, daqui a pouco tromba com uma outra comitiva, saindo da cidade todo triste. O Caio Fábio chama aquele encontro de, né, as duas multidões, a multidão da vida e a multidão da morte. É uma mensagem que ele pregou ainda na década de 90. A cabeça desse pastor mudou muito. Então, dois encontros, duas multidões. Aí, quando a vida viu a morte, como é que o coração de Jesus ficou? A palavra de Deus diz que ele se moveu de íntima compaixão. Ao tamanho do coração de Jesus. Uma mulher que já tinha perdido o marido, só tem um filho, morreu. Então, pense, irmãos, que ele sentiu uma dor profunda, né? A compaixão pelas almas perdidas. Todo mundo lá embaixo da cruz, uns xingando, o outro não sei o quê e tal. E Jesus olhando e dizia, Pai, perdoa. Eles não sabem o que eles estão fazendo. Então, esse é um coração dilatado, né? Somos responsáveis pela condição do nosso coração. Irmãos, o meu coração, o teu coração, ele pode ficar maior, caber mais gente, caber todo mundo, e todo mundo sempre. Ou ele pode fazer o quê?
ele pode fechar, ele pode se espremer. Então, cabe não só ao pastor, mas a cada membro da igreja, se o coração vai fazer o quê? Se ele vai crescer ou se ele vai espremer. Cabe a nós, como família, por isso que é muito importante, nutrir nos nossos filhos um coração que dilata, que expande. Ensina os seus filhos a amar a casa de Deus. Ensina os seus filhos a amar os irmãos. Ensine os seus filhos a trabalhar humildemente e sem receber nenhuma recompensa na casa do Senhor. Por quê? Porque ele vai aprender a amar cada vez mais as almas. Ensine isso. Você pratique isso. Podemos aumentar o nosso coração ou diminuir, né? Ele pode ser indiferente, frio, egoísta, em relação à perdição das almas, necessidade ou erro do próximo. Pode ser indiferente. Quando eu assumi o ministério lá em Galha, eu disse para vocês que eu saí do trabalho, né? Quando eu saí do trabalho, eu comprei uma moto, né? Está lembrado? Você está dando risada da moto aí, né? Parecia um helicóptero. Ela fazia um barulho muito grande, né? Tinha uma rodinha da frente, ia daqui no vidro, sabe? Uma coisa esquisita do outro mundo. Mas eu comprei, é o que dava para comprar, eu comprei aquela mesmo, né? E aí eu decidi que eu ia em todas as fazendas, sítios de Galha, ia entregar uma folhinha, sabe? Uma folhinha. E eu anotava, naquele tempo anotava no papel lá, fazenda tal, sítio tal, isso aqui tal, todo. E saía de manhã, às vezes voltava só à tarde. Saía de manhã, assim, não, esse mês não vou deixar nenhuma, né? Chegava pelas estradas de Duartina, de Ubirajara. Foi assim que eu conheci o pastor Abraão, por exemplo, visitando um sítio lá. Encontrei alguém que conhecia um pastor lá em Avaí. Falei, mas eu nem sabia que tinha igreja batista em Avaí, né? Mas você sabe por que eu fazia isso? Eu fazia isso porque eu queria mesmo, meus irmãos, que a maior parte das pessoas conhecesse o Evangelho, conhecesse a palavra de Deus. Naquele tempo não tinha internet, não tinha nada dessas coisas. Então, as pessoas, para ouvir o Evangelho, naquela crendice deles, há 40 anos atrás aí, tinha que receber mesmo uma mensagem de salvação. Então, você não pode ter um coração frio, egoísta, em relação à perdição das almas. Não dá para entender que um pastor, por exemplo, não queira abrir um trabalho novo. Por isso, a gente fica pensando, né, eu disse para vocês, daqui para Ourinhos são 90 quilômetros, tem 5, 6 cidades, nenhuma das 5, 6 cidades existe sequer um trabalho de evangelismo com criança, não tem uma. As únicas do lado esquerdo que tem, que é aqui, Santa Terezinha, Lupércia, Alvilândia, foi plantado pelo pastor João, pode-se dizer, há 40 anos atrás. Então, quem está mais perto dessas cidades? Nós. E por quê? Por que a gente vai ficar olhando e dizer, não, a gente tem que fazer por onde? De chegar em cada uma dessas cidadezinhas e plantar a semente. Coração dilatado para a palavra. Só um coração dilatado é capaz de ver o pior do mundo e tentar ajudar, ver o pior das pessoas e tentar socorrer. Se não é um coração dilatado, é um coração exprimido, ela vê o pior, ela não vai querer ajudar. Não vale a pena. Mas se é um coração dilatado, ele vai querer que aquela pessoa, ela venha conhecer Jesus como Salvador, porque ele sabe que a forma mais fácil de mudar a vida de uma pessoa é quando ela crê em Jesus e ela se torna uma nova criatura. Você quer tirar alguém do crime, se ele se converter. Você quer tirar alguém da prostituição, se ele se converter. Então veja, a conversão meus irmãos, o grande passo para libertar as pessoas do mundanismo e da vida terrível que elas levam. Por isso a igreja tem esse papel
de evangelizar, ir por todo mundo e pregar o evangelho. Então, nós somos responsáveis pela condição do nosso próprio coração. Aonde nós estamos limitados? Versículo 12. Não estáis limitados em nós, mas estáis limitados nos vossos próprios sentimentos. Eu não trabalho na igreja por causa do fulano. Olha o que Paulo está dizendo. Você não está limitado em mim, em nós. Você está limitado nos vossos próprios sentimentos. Como é que está aí na tradução de vocês? Então, às vezes tem uma tradução diferente, né? Afetos. O que é afetos? São sentimentos, né? Mas não é exatamente isso que acontece muitas vezes. Então veja só, né? O que nos limita na obra de Deus? É a condição da saúde financeira, intelectual. Está aqui, ó, o irmão Alcides, ele vinha na igreja chutando bola para cima. Hoje ele tem que vir com uma bengalinha na igreja. Não se ofende, né, senhor Alcides? Não. Então, não é uma questão de saúde. Não é. A irmã, como é que chama a irmãzinha Alexandrina, né? Ela chega, ela já fala que a grande alegria dela está onde? Na casa de Deus. Então não é uma questão, meus irmãos, de saúde, não é uma questão financeira, intelectual, né? A liderança não me deu uma oportunidade. Isso é o que mais tem de desculpa. Paulo diz: estáis limitados em vossos próprios afetos. O que nos impede de trabalhar na igreja são sentimentos ruins que nós nutrimos dentro do nosso coração. É isso que nos impede de servir a Deus. Hoje eu não vou. Por que você não vai hoje? Não gostei. Do que você não gostou, né? Aquela criança me maltratou, não vou mais fazer rota. Você está limitado no seu próprio sentimento. O pastor nem me elogiou, tá? Você está limitado no seu próprio sentimento. Eu não gosto daquela pessoa. Você está limitada no próprio sentimento. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Não estáis limitados em nós, mas estáis limitados em vossos próprios sentimentos. Então, meus irmãos, sentimentos ruins nos levam a atitudes ruins, nos impede de trabalhar com alegria. Um simples acontecimento na igreja leva do amor ao ódio por um irmão, pela igreja, né? Então, o amor por Cristo é essa máquina de lavar todos os maus sentimentos que existem dentro do nosso coração. Uma vez eu vi uma propaganda antiga do camarada oferecendo máquina de lavar para vender. Imagine só. As mulheres, o pessoal, a mulher ficava em casa antes, né? Mas numa braveza. O quê? Não entendia. Estava limitado naquele conhecimento deles. Hoje, meus irmãos, se você casou e você quer um presente maravilhoso para sua esposa, dá o que para ela? Uma máquina de lavar. Mas quem ofereceu... Olha, uma coisa eu falo para ela, até hoje eu chamo a atenção da Valéria por conta disso aí, né? Porque quando eu casei, eu tinha um Gordini. Tinha um Gordini. E aí eu olhei para ela naquele tanque, um sol medonho assim, e falei assim, vou vender esse carro, era tão cara a máquina de lavar roupa, e eu vou comprar uma máquina de lavar roupa. Eu fui lá em Bauru, comprei uma máquina de lavar roupa, vendi o carro e comprei uma máquina de lavar roupa, né? E era um Gordini não valia nada naquele tempo, né? Só que hoje um Gordini custa 80 mil. E a máquina usou uns 4, 5 anos, já quebrou, aquela enxuta que saía andando para a casa inteira, sabe? A Lara era pequenininha, ela ficava andando junto com a máquina, assim, sabe, para brincar. A máquina ia para a esquerda, ela ia junto. A máquina ia para a direita, ela ia junto, né? A gente ficava brigando com ela, tinha medo dela tomar choque, né? Mas ela gostava de ficar passeando com a máquina, porque a máquina não parava no lugar de jeito nenhum, né? Mas, veja, limitado em conhecimento, limitado em sentimento, isso é que nos impede, meus irmãos, de trabalhar na igreja, a nossa própria limitação. Então, continuando aqui, remova todos os limitadores da graça. Remova. Paulo diz em Efésios capítulo 3, versículo 30, elimine do meio de vós toda a amargura. Tira a amargura, toda a ira, toda a cólera, toda a gritaria, toda a blasfêmia e toda a maldade.
Esse negócio de amargura, de ira, de cólera, gritaria, isso aí, meus irmãos, quantas pessoas já se afastaram da igreja por conta disso? Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando uns aos outros, como também Cristo vos perdoou em Cristo. Então, aí está o quê? Como eu cortar a corrente da limitação, é trabalhar o meu coração para ele ficar o quê? Grande, dilatado. Quero um coração. Ore para Deus e diga assim: meu Deus, eu quero que o Senhor dilate o meu coração. Para terminar, o jugo desigual. Vamos lá. Rapidinho aqui, versículo 14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? Que concórdia entre Cristo e o Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois templo do Deus vivente, como Deus disse: neles habitarei e entre eles andarei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, sai do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor, não toqueis nada imundo e eu vos receberei. E vos serei por pai e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. O jugo desigual é uma frase até comum no Velho Testamento. Era a proibição do cruzamento de animais de raças diferentes, ou arar a terra com um boi e um jumento, ou seja, juntar um boi e um jumento para poder arar a terra. Então, Deus disse, não pode, isso aí não é certo. Agora, no Novo Testamento, meus irmãos, refere-se ao quê? Ao convívio íntimo do crente com o descrente, relacionamentos próximos. Olha o que ele diz: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Aí ele mostra o porquê. Ele fala: não pode unir justiça com iniquidade. Não pode unir luz com as trevas. Não tem jeito. Ou está acesa a luz ou está apagada a luz. Ou vai ter luz ou vai ter trevas. Assim como não tem união de Cristo com Satanás. Satanás e Cristo, eles não se ajuntam, meus irmãos. Vamos dizer assim, o diabo e Jesus vai se juntar para fazer uma benfeitoria. Imagine, está precisando fazer uma obra de benfeitoria. Vai juntar Jesus e Satanás. Não, isso nunca vai acontecer. Por quê? Porque um é o Deus verdadeiro e o outro é o seu opositor, aquele que se opõe, aquele que está ali para desfazer tudo o que Deus tem feito, para destruir, desconfigurar. Então, não tem jeito de você ajuntar Cristo e Satanás. Tanto é que o céu, que tamanho que é o céu? É grande, né? E lá no céu, cabe o de Satanás e Cristo ao mesmo tempo? Não cabe. Teve que ser expulso de lá. Então, não dá para juntar, não é para juntar, mas você continue, né? Dizendo assim: a casa de Deus com os ídolos. Isso é uma parte da palavra de Deus no Novo Testamento, contra a idolatria, porque Deus não gosta dos ídolos, pronto. As pessoas deixam de adorar o Deus verdadeiro para ficar fazendo promessa a santos, imagens e coisas assim. Então Deus despreza, porque toda adoração deve ser dada somente a Deus. É por isso. E as pessoas não têm aquele conhecimento, falam, não, nós não estamos reverenciando, não. Então sim. Então, quer ver a reverência? Você pega uma imagem daquela lá e quebra na frente de uma pessoa que adora, para você ver o que acontece. Eles matam você. Isso significa o quê? Não significa nada. Se não significa nada, meus irmãos, pode ser um cristal assim que custou bilhões de dólares. Se eu não sei o que é o significado daquilo, se quebrar na minha frente, e se não fui eu que paguei, para mim não tem valor nenhum, porque não significa nada para mim. Mas imagine, né? Imagine, né, a pessoa segurando uma coisa tão cara, sabe? E aí derruba, quebra. Aí, se for de outra pessoa, ele vai ficar ofendido. Então, os ídolos e a casa de Deus também não combinam. Pode ser que muitas igrejas tenham esses ídolos aí, mas Deus está dizendo, não se ajunta, não são coisas que combinam. Né? E aí, meus irmãos, não há união entre o crente e o incrédulo. Aí você pode classificar aqui: comunhão religiosa, casamento, negócio, amizade, etc. Até negócio, pastor. Até negócio.
Não dá certo. Coloque na sua cabeça. Aliás, né, muita sociedade, sabe, sociedade. 3 irmãos lá em Cornélio uma vez fizeram uma sociedade, né? E eu me lembro que eu era rapaz ainda, mas já estava em Galha, e um deles falou assim, eu digo, olha, cuidado, para vocês não perderem a amizade, né? Cuidado, esse negócio aí, né? Aí, tempo depois, teve lá um problema, sabe? Aconteceu alguma coisa lá, o mesmo que estava com aquele sorriso, parecendo aquele, sabe? Triste. Sentado lá na guia da casa da minha mãe, rapaz, né? Descobri uma coisa, o quê? Sociedade de 3 foi o diabo que fez, né? Eu falei, você está ligeiro, hein? Poxa vida, você ficou bom, hein? Sociedade de 3 é o diabo que fez, né? Por quê? Aí começou a contar, é claro, contou do lado dele, né? Eu falei, olha, sociedade, é difícil dar certo. Agora, se juntar o crente com o incrédulo, piorou, né? Aí você vê que não é só isso, né? Você tem, por exemplo, a comunhão religiosa. Você tem que se ajuntar com pessoas que crê como você crê. Às vezes as pessoas vêm, conhecem a igreja que a gente tem, a igreja batista. Nós temos uma igreja que nós estudamos a Bíblia, a palavra de Deus. E o que acontece? Muitas vezes as pessoas não querem escutar o que diz a palavra, mas já vem com aquele, sabe, aquele coisa tudo esquisito lá, que nem tem na palavra de Deus. E aí vai querer uma mudança, né? Esse negócio de um culto e ter muita pregação não serve. Já ouvi isso aqui, né? A pregação tem que ser 15 minutos, pastor. Aí você quer entender. O resto é cântico, o resto tá certo, né? Por quê? Da onde veio, era assim mesmo, né? Não ficou nem uma semana, né? Já voltou, não consegue. Mas também, meus irmãos, não é a mesma coisa. Se crente com crente, dependendo da doutrina, já é complicado. Lembra do sabatista que apareceu lá na igreja, lá em Morumbi? Acabou o culto na quinta-feira, eu chamei ele do lado, ele foi se manifestar, eu digo, meu filho, você é de que igreja? Tal. Então, deixa eu falar uma coisa para você. Por um acaso, naquele tempo eu estava com internet no meu celular, por um acaso, aqui, ó, se você procurar esse endereço, é a sua igreja. Vá lá. Vá lá. O que você está fazendo aqui? Tem culto na tua igreja hoje? Mas ele não se deu por contente, não. Ele voltou no sábado. E quando eu falei alguma coisa lá, ele se levantou. Aí eu tive que chamar a atenção. Digo, olha, eu estou pregando, por favor, gostaria que o senhor ficasse em silêncio. Depois eu converso com o senhor lá fora. Aí eu pedi para ele, olha, você tem a sua igreja, vá lá, fique para lá. Meus irmãos, comunhão religiosa que não crê da mesma forma, né? Casamento, então, eu lembro da irmã Edith, que casou com um incrédulo. Meu Deus, como ela sofreu. Negócios, amizades. Isso aqui eu copiei, tá? O encontro do rio, é Ottawa que fala? Carme, como é que fala essa palavra aqui? É Ottawa aqui? Com o rio São Lourenço, lá em Montreal. Diz que o Ottawa é limpo, o São Lourenço, ele é sujinho, sabe? Não, o primeiro é sujo, o outro é limpo, né? E aí eles se encontram, que nem o rio Solimões com o Rio Negro. E um não entra no outro de jeito nenhum, sabe? É assim que acontece no encontro de água, um não entra no outro. Só que depois, lá na frente, eles fazem o quê? Eles se misturam. Como é que vocês acham que fica o rio limpo? Vai ficar limpinho? Não. Como é que ele vai ficar? Ele vai ficar sujo. É assim, meus irmãos, é assim. O conselho amoroso de Paulo. Por que amoroso? Está aí amorou, mas é amoroso. Tá? Vamos aqui no versículo 17. Por isso, sai do meio deles. Apartai-vos. Olha, esse é um conselho de amor. Sai, se aparte. De todo e qualquer pecado, nós já devemos sair e nos apartar. Oh, meus irmãos, esse capítulo 6, ele é muito importante. Aliás, eu estou me surpreendendo com o 2 Coríntios, já tinha estudado ele antes, mas
confesso para vocês que tem sido uma bênção muito grande na minha vida, né?